Fala, meus apaixonados por futebol, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tá show, hein? Pensa numa seleção que perdeu tudo, mas venceu a eternidade. Um grande esquadrão que pôde juntar craques como Zico, Falcão, Sócrates, Júnior e muitos outros, mas que tiveram 90 minutos que acabou com todo o sonho de uma nação. Pessoal, vamos falar hoje da grande seleção canarinha do Brasil de 82. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo? Pois é, meus caros, aqui quem fala é o historiador e também apaixonado por futebol Sérgio Amaral, Brasil de 82, que gera até hoje debates acalorados entre torcedores, seja na roda de bar, na internet, até mesmo jornalistas vão falar daquela seleção, os próprios jogadores que lá estiveram, volta e meia dão entrevistas falando o porquê de não conseguir o título com aquela geração maravilhosa e no nosso vídeo de hoje a gente vai tentar destrinchar a questão tática, a campanha, a trajetória, né, até o fatídico dia lá da tragédia, né, de Sarriá, lá em 5 de julho de 1982, pessoal. Mas, antes de mais nada, antes da gente aprofundar nisso tudo, as eliminatórias para aí sim, né, nós chegarmos lá em 1982 na Copa da Espanha. Então, pessoal, vamos falar desse ciclo juntando, né, formação de time, Tele Santana e eliminatórias? Vamos lá? E vamos lembrar, pessoal, que depois do título de 70, o Brasil teve um 74 em que ele acabou aí não chegando à final, né, depois de ser ultrapassado pela Holanda, né, a famosa Holanda ali da laranja mecânica, do futebol total, que a gente inclusive já fez vídeo aqui. Em 78 teve toda aquela polêmica, né, com a Argentina, a questão ali da Copa na Argentina, da ditadura, daquele caso famoso do 6-0 sobre o Peru, que levanta suspeitas até hoje, mas enfim. Para essa Copa de 82, o Brasil vinha num ciclo meio conturbado. E o Tele Santana acaba assumindo a seleção aí na década de 80, em 1980 para ser mais preciso. E vamos lembrar que naquela época o ciclo de eliminatória era bem diferente, as eliminatórias eram bem mais curtas, né? Essas eliminatórias longas aí com 18 rodadas que nós temos hoje, isso só vai começar ali a partir do final dos anos 90, ali principalmente para as eliminatórias ali de 2002. A Conmebol tinha ali 3 vagas, mais uma do atual campeão, já que a Argentina foi campeã em 78, tinha vaga garantida para 82, não precisou então disputar as eliminatórias. Então sobraram 9 seleções na Conmebol. Como eram 3 vagas, a Conmebol fez o mais simples. Dividiu em 3 grupos com 3 equipes cada, o vencedor de cada grupo estava na Copa. E, né, como eram 3 equipes, era um triangular de ida e volta, dando 4 partidas para cada equipe e o Brasil caiu num grupo dificílimo. Bem, eu fui irônico. O grupo um tinha Brasil, Bolívia e Venezuela. Vamos lembrar que a Bolívia, apesar de ter ido já em algumas Copas, como a de 50 ou a de 94, não era uma grande seleção, principalmente quando jogava fora da altitude. Até hoje, né, a grande arma boliviana ainda é a altitude. E a Venezuela, se hoje, né, ela ainda não conseguiu uma vaga para uma Copa do Mundo, naquela época o futebol da Venezuela era praticamente inexistente. Era comum a Venezuela tomar 5, 6-0 às vezes jogando em casa. Então, realmente, era um grupo que o Brasil não tinha o porquê de não vencer as 4 partidas. E vamos lembrar que nesse ciclo aí de amistosos e de eliminatórias antes de 82, o Tele Santana utilizava ainda um esquema com 2 pontas muito abertos. Geralmente, o Éder fazia a esquerda ali na ponta esquerda e o Paulo Isidoro fazia a ponta direita. E ele vai aos poucos, né, modificando esse esquema, vai tirando principalmente o Paulo Isidoro, vai perdendo espaço ali na ponta direita, e ele vai começar a fazer experimentos ali com um famoso falso ponta, né, termo aí que o Mário Travalini utilizava para definir aquele ponta que ficava ali, mas que não era um total ponta, né, ele jogava também pelo meio.
né, e o Zagallo na Copa de 58 fez isso muito bem, o Rivelino na Copa de 70 também. E aí esse falso ponta começou a ser utilizado mais pelo Tele e o Paulo Isidoro perdeu um pouco, né, do espaço que ele tinha ali como titular naquela seleção. Outro jogador que sempre exerceu muito bem esse papel de falso ponta era Paulo César Caju, né, que durante muito tempo jogou ali de falso ponta e teve muito sucesso na carreira nessa posição. E pessoal, nesse grupo um, ao lado de Bolívia e Venezuela, o Brasil, como a gente imaginou, não teve dificuldades, apesar de não serem sonoras goleadas, né, como a gente sempre espera. 1-0 fora de casa na Venezuela, um gol de pênalti solitário do Zico. Olha só, um jogo em que nós tivemos nada mais, nada menos do que 4 expulsões, 2 de cada lado, né? Duas expulsões da Venezuela, 2 do Brasil, e o Brasil vencendo por 1-0, uma germe, não é? E a Venezuela que não era grande coisa naquele momento. E na segunda partida também fora de casa, aí já encarando a altitude da Bolívia, 2-1, né, Sócrates e Reinaldo. Olha o Reinaldo aí que acabou sendo muito contestado por não ter ido à Copa, fizeram os gols, o Cerezo ainda foi expulso e Aragonês fez o gol da Bolívia. Na terceira partida, agora os dois jogos em casa, né, enfrentando a Bolívia novamente, vamos ter uma vitória brasileira por 3-1. Zico vai fazer o hat-trick do Brasil aí, ó, garantindo os 3 gols, enquanto Aragonês vai fazer o gol solitário da Bolívia. Na quarta partida, 5-0 em cima da Venezuela, aí sim, finalmente um resultado que condiz com o futebol que era brasileiro e venezuelano à época, né? Tita, Sócrates, Tita novamente, Zico e Júnior vão fazer os gols do Brasil. Olha só, a gente repara também, olhando esses 4 jogos aqui da eliminatória, que nós vamos ter jogadores do Brasil que são mencionados aqui, né? Como eu já falei, o caso do Reinaldo, o Zé Sérgio, o Tita, e que no final das contas eles não estarão na convocação final para a Copa de 82. O que muitas vezes acontece até hoje nos ciclos de Copa do Brasil e de outras seleções, de jogadores que participam de eliminatórias e de amistosos durante o ciclo da Copa, mas que ficam fora da convocação final. Enfim, o Brasil vence os seus 4 jogos. Vamos ter uma classificação final então sem surpresas. Brasil em primeiro com 8 pontos, Bolívia em segundo com 2, Venezuela também com 2. Meus caros, com isso, o Brasil classificou-se para a Copa da Espanha em 1982. Agora vamos falar da Copa? E antes da gente destrinchar os jogos do Brasil na Copa, vamos falar quem eram os convocados, os 22 convocados. Vamos citar alguns destaques. E eu já falo que é difícil, viu, pessoal? Afinal de contas, escolher apenas 6 nessa legião de grandes craques que era o Brasil de 82 foi tarefa árdua, mas eu fiz. Se vocês discordarem depois, fiquem à vontade, afinal podem tirar um ou outro e colocar outros que vocês acham que mereciam mais estar ali nos destaques. E, claro, vamos falar do time base. Pois é, pessoal, vamos falar então dos 22 convocados para essa Copa. E relembrando aquilo que eu falei do falso ponta, né, o Tele acabou aos poucos ali abdicando ali na equipe titular dos 2 pontas, né, pela esquerda e pela direita, principalmente ali na direita onde o Paulo Isidoro era quem jogou mais durante esse ciclo de Copa. E nós vamos ter inclusive, né, algumas críticas de pessoas sobre essa mudança do Tele, muitos querendo manter ali os pontas. O próprio comediante e apresentador Jô Soares, que na época tinha um programa chamado Vivo Gordo na Globo, tinha lá um personagem que era o Zé da Galera, que fazia essa piada com o Tele sobre os pontas. Tele, Tele, acorda, Tele. Quem fala aqui é o Zé da Galera. É. Tele, eu tô te ligando pra fazer um apelo. Bota a ponta na seleção, Tele. Para com isso! Para com isso! Ponta é importante, Tele. Tu não vê a galinha? Se ela não tem ponta no bico, como é que ela vai fazer pra comer o milho? Bota a ponta na seleção, Tele. Não faz assim comigo, não.
Outros casos, pessoal, era que alguns acabaram não indo à Copa, né? O Careca, que era nome certo de Tele para essa convocação, acabou se lesionando e sendo cortado antes e acabou não configurando aí nos convocados de 82. Ele vai às Copas de 86 no México e 90 na Itália, mas fica de fora dessa aqui por conta de uma lesão. E um dos outros nomes questionados também foi o centroavante, né, o atacante do Atlético Mineiro, Reinaldo, né, que acabou participando até das eliminatórias, fazendo até gol, mas na convocação final acabou não indo. Inclusive, o Reinaldo guarda uma mágoa muito grande de não ter sido chamado ali para essa seleção. Outros nomes aí que volta e meia as pessoas falam era a questão do goleiro Leão também, que acabou não sendo contemplado, né? Alguns zagueiros aí que muitos dizem que a convocação tinha que ser diferente, mas enfim, vamos aos que realmente estiveram ali na Espanha defendendo a seleção. E aí, pessoal, os 22 convocados nós tínhamos, em ordem numérica: 1. Valdir Pérez, 2. Leandro, 3. Oscar, 4. Luizinho, 5. Toninho Cerezo, 6. Júnior, 7. Paulo Isidoro, 8. Sócrates, 9. Serginho, 10. Zico, 11. Éder, 12. Paulo Sérgio, 13. Edevaldo, 14. Juninho, 15. Falcão, 16. Edinho, 17. Pedrinho, 18. Batista, 19. Renato, 20. Roberto Dinamite, 21. Dirceu, 22. Carlos e o técnico, o treinador era Tele Santana. E pessoal, a gente sempre escolhe aqui alguns destaques. Eu começo falando de Toninho Cerezo, que jogava no Atlético Mineiro, no Brasil na época, tinha o número 5 e ele jogava ali de volante, de meia, né? Era uma seleção que os dois volantes, ou meias ali, que era o caso do Cerezo, era o caso do Falcão também, eles avançavam muito, então era muitas vezes volantes bem ofensivos. E o Cerezo acabou ficando muito impactado, principalmente por aquele erro de passe que gerou um dos gols ali na partida contra a Itália. Mas apesar disso, a gente sabe que o Cerezo teve uma carreira ali de uma trajetória muito boa, jogou inclusive com sucesso ali no futebol italiano por alguns anos, voltou ao Brasil ali no São Paulo e encerrou a sua carreira também no Atlético Mineiro. Passando pelo outro meia central aqui e volante, o Rei de Roma, Falcão, que surgiu ali no Internacional, que foi campeão brasileiro ali na década de 70. Na época já defendia a equipe da Roma, da Itália, tinha o número 15 nessa seleção e, sem dúvida nenhuma, era um meio-campo, né, aquele que fazia ali todas as funções, né? Podia ser volante, poderia ser um meia que pisava na área, que chegava, que auxiliava os seus companheiros ali no ataque, tinha um bom chute ali, um remate de média distância ali, principalmente na entrada da área, tanto que ele vai fazer alguns gols dessa maneira. Era uma característica que, inclusive, eu assistindo os jogos dessa seleção, eu gostava bastante dessa característica de você ter excelentes chutadores ali de fora da área, né? O Falcão, o Zico, Éder, o próprio Sócrates também fazia algumas jogadas e alguns chutes desse modelo. Então, realmente, isso era um diferencial muito grande nessa seleção e que, quando você poderia pegar equipes mais postadas defensivamente, você tinha aí jogadores com essa arma aí para usar durante o jogo. E o Falcão, pessoal, teve ali uma grande passagem ali pela Roma da Itália. Outro que se destacava, que era um lateral, né, mas muitas vezes parecia mais um homem a mais no meio de campo, era o Júnior, né, lateral do Flamengo, e que, né, também depois vai ter uma boa passagem ali pela Itália. Ele era um lateral bastante ofensivo, às vezes, como eu falei para vocês, era um cara que também pisava ali no meio-campo, pisava na área. Tanto é que a gente pode ver aquele famoso gol que ele vai fazer na partida contra a Argentina, que ele vai ser um homem surpresa ali na infiltração entre a defesa da Argentina e fazer o gol aí que vai, né, decretar aquela vitória. Muitos também falam que, devido à sua deficiência de marcação, ele acabou aí sendo um dos fatores aí que a Itália explorou ali
no seu setor para vencer a partida contra o Brasil. Mas apesar de tudo, o Júnior sim merece destaque, era um grande lateral, né, famoso também na época pelo seu voa canarinho, mas merece aí a sua menção. O outro lateral que eu escolhi aqui, também do Flamengo, era o Leandro. O Leandro, pessoal, ele tinha uma função tão ofensiva quanto a do Júnior, um excelente cruzamento, mas que nessa Copa, talvez nessa Copa ele não teve o destaque ofensivo do Júnior porque ele guardava mais a posição ali para, né, ocupar o espaço ali da defesa um pouco mais e não deixar Oscar e Luizinho tão expostos ali muitas vezes. Um dos pontos, né, que a gente falava ali do Paulo Isidoro e que acabou aí afetando também o futebol do Leandro nessa Copa, foi porque ele não tinha ali um ponta que pudesse apoiar, né, muitas vezes na marcação, como o Éder volta e meia voltava e fazia para ajudar um pouco o Júnior, né? Dava aquela cobertura. O Leandro com o falso ponta que muitas vezes acabou sendo Sócrates ali, ele acabou perdendo esse apoio ali para subir mais ao ataque. E acabou que ele não se destacou tanto ofensivamente quanto o Júnior, mas de qualquer maneira era um grande lateral direito ali daquela seleção e que estaria na Copa de 86, não fosse ali ele fazer solidariedade ao Renato Gaúcho e abandonar e não aceitar a convocação naquela seleção de 86, também do Tele Santana. Agora vamos falar do capitão, o Doutor Sócrates, que era ali famoso meio-campista, né, jogava ali na chamada democracia corintiana, vestia a camisa número 8 nessa seleção e era um meia que jogava em todas as funções ali naquele meio do Brasil. Ele poderia ser o falso ponta, como ele foi muitas vezes aí na escalação, ele poderia jogar mais centralizado, sempre pisando na área, sempre sendo aquele homem surpresa, se posicionando muito bem. Tanto é que vai fazer alguns gols importantes. Um desses gols vai ser justamente lá na partida derradeira contra a Itália. E ele teve também a sua carreira, né, ali na Fiorentina da Itália, depois voltaria para o Brasil para encerrar a carreira e também disputaria a Copa de 86. Não podemos nos esquecer, claro, do grande Zico, o grande Zico, que era o cara que, sem dúvida nenhuma, estava no seu auge ali do futebol. Ele junto com o Flamengo ali que vinha cada vez mais conquistando títulos no futebol nacional, vinha depois em 83 a conquistar também a Libertadores e em sequência o Mundial, e o Zico era o símbolo daquele Flamengo que cada vez mais dominava o futebol ali na década de 80 no Brasil. E ele tinha várias armas, além do talento, do drible, do chute, né, das precisas cobranças de falta, ele estava ali em todas as funções ali da meia ofensiva. Ele poderia ser um falso 9, ele poderia ser o meia de enganche, ele poderia ser aquele meia camisa 10. Ele era realmente todas as funções ali do meio campo. E nessa Copa ele vai ter, obviamente, um grande destaque, né? A gente vai ver aí eles fazendo gol de falta contra a Escócia, fazendo uma partida memorável contra a Nova Zelândia, fazendo inclusive um belíssimo gol de voleio e também tendo destaque ali na partida contra a Argentina e dando uma excelente assistência para Sócrates no gol contra a Itália, ou seja, foi o grande craque, era grande craque e continuou sendo grande craque durante a Copa de 82. Bem, pessoal, e o time base do Brasil, que era num 4-2-3-1, jogava ali com Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior. Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico e Éder. E na frente, Serginho Chulapa. Como eu já falei para vocês, volta e meia, algumas partidas como na estreia, a escalação estava um pouco diferente, tivemos o Dirceu ali, o Paulo Isidoro, mas esse era o time que mais jogava. E chega de mais delongas, pessoal. Vamos falar então das partidas do Brasil na Copa de 1982? E no sorteio dessa Copa, pessoal, o Brasil foi sorteado no grupo 6, ou grupo F, né? Como muitos conhecem, ao lado de União Soviética, Escócia e Nova Zelândia. Então era um grupo aí mesclado aí com um adversário muito poderoso, que era a União Soviética, e que vai ser a estreia daquela seleção. E vai ser o jogo mais difícil daquela primeira fase do Brasil.
né, 2-1 o placar, mas o primeiro tempo a União Soviética sai na frente, pessoal. Um chute de fora da área de Ball acabou aí tendo aí uma falha do goleiro Valdir Pérez, né, que acaba aceitando, ali tomando o famoso frango e abrindo o placar aí para a União Soviética. Saiu o tiro, Valdir! A União Soviética vira, né, o intervalo na frente do placar, vai levando aí a vitória magra, né, segurando aquele Brasil que cada vez mais pressionava, né, de forma bem ímpeta ali, e de tanto bater ali na tecla, o Brasil consegue a sua virada. Primeiro, num belíssimo gol ali de fora da área de Sócrates. Com Sócrates. Ganhou bem no primeiro. No segundo. O tiro é bom! E depois também da entrada da área, um outro belíssimo gol de Éder, já próximo ali dos 90 minutos, vai decretar a virada heróica do Brasil aí. E é sempre bom rever esses gols na narração marcante do saudoso Luciano do Vale. Individual, preferiu o Falcão, tem liberdade. Éder, olha o tiro! E na segunda partida do Brasil, o adversário seria a Escócia. A Escócia aí que tradicionalmente muitas vezes chega à Copa do Mundo, mas nunca passa da fase de grupos. E outra curiosidade é que muitas vezes ela está no grupo do Brasil. Foi o caso aqui de 82, outros exemplos, 90, 98 e agora em 2026. E sempre tomando um sacode do Brasil, dessa vez de 4-1. Mas abriram o placar, fizeram 1-0 no placar. Éder voltou para marcar. Contra 3. Gol da Escócia! E depois o Brasil empata com um golaço de falta do Zico, coisa que hoje em dia a gente vê muito pouco, né? Gol de falta, e a gente olha um gol de falta desse aí, realmente bate uma saudade de ter batedores como o Zico na seleção. 1-1. Vai, Zico. Por cobertura. Segunda etapa, e o Brasil vira numa cobrança de escanteio. Oscar sobe bem, testa, sem chances para o goleiro. 2-1 Brasil. Batendo o Júnior. Oscar! Novamente Brasil no ataque, e Éder é acionado ali na esquerda da entrada da área e faz um belíssimo gol de cobertura. 3-1 para o Brasil. O Éder vai bater. Atenção por cobertura. E Falcão acaba aí num chute da entrada da área que toca na trave e entra, fechando o placar e dando números finais à partida. Brasil 4, Escócia 1. Sócrates. Quem vem de trás, Falcão bateu. E na última rodada o Brasil vai pegar o saco de pancadas. Aí a Nova Zelândia, que era estreante em Copas, né, participando da sua primeira Copa do Mundo, mas que já havia tomado 5-2 da Escócia e 3-0 da União Soviética. E a tendência era que o Brasil também fizesse uma goleada aí sobre a seleção da Nova Zelândia. Dito e feito, e com uma atuação magistral de Zico, vai abrir o placar. Detalhe que é um golaço ali de voleio do Zico, um belo gol aí, sem dúvida nenhuma, um dos mais bonitos dessa Copa. Brasil 1-0. De cruzamento, tá aí o cruzamento para Zico. Bateu! Brasil! Depois, novamente Zico ali, recebe na marca do pênalti ali um belo passe e, no contrapé do goleiro, amplia o placar. Brasil 2-0. É só caprichar, atenção, Zico vai bater! E olha que o Zico ainda tentou fazer um gol meio ali de puxeta, meia bicicleta ali, mas acabou errando. E se faz esse gol então, era um hat-trick para a história. Sabe agora o terceiro, olha o cruzamento para Zico! Na segunda etapa, o Brasil continua em cima e consegue ampliar o placar com Falcão. 3-0 Brasil. Embora, Falcão, vai para a grande área, faz o seu também, olha aí! E o quarto gol do Brasil vai sair dos pés de Serginho Chulapa. Após uma boa jogada ali na entrada da área, ele recebe um passe, se estica e complementa ali na pequena área, fazendo seu primeiro gol nessa Copa. Placar final: Brasil 4, Nova Zelândia 0. Bateu, olha o Serginho! Brasil! A classificação final, pessoal:
O Brasil ficou em primeiro do grupo com 6 pontos, né, 100% de aproveitamento. Sempre bom lembrar, naquela época a vitória tinha apenas o valor de 2 pontos. A União Soviética vai ficar em segundo com 3, ficando à frente da Escócia por causa do saldo de gols positivo de 2, enquanto a Escócia estava zerada no saldo de gols, ficou com 3 pontos, mas eliminada. E a Nova Zelândia, com um saldo aí de menos 10, acabou aí não somando nenhum ponto e segurando a lanterna. Brasil classificado para a segunda fase. Nessa segunda fase, pessoal, como eram 6 grupos, né, os 2 primeiros de cada grupo se classificavam para a segunda fase, totalizando 12 equipes, e essas 12 equipes elas eram redivididas em mais 4 grupos com 3. Então, a segunda fase nós tínhamos aí novamente uma divisão em grupos e, né, os vencedores desses 4 grupos iam para a semifinal. Então, a gente não tinha ainda aquelas tradicionais fases oitavas de final e quartas de final. O Brasil acabaria ficando aí nesse grupo C, ao lado de Itália e Argentina. E eram apenas 3 jogos, né? A Itália venceu a primeira partida por 2-1 sobre a Argentina, e a Argentina já foi jogar com o Brasil sabendo que, se ela não vencesse, já não teria mais como ascender à próxima fase. Mas aí o Brasil não teve nem dó e nem piedade da Argentina. Foi um 3-1 que saiu até barato para os argentinos, podendo o Brasil até fazer mais. Mas abriu o placar numa bela cobrança de falta do Éder, a bola chega a bater no travessão e Serginho e Zico vão para complementar, mas é Zico quem enfia a bola para o fundo do gol e sai comemorando o primeiro gol do Brasil, 1-0. Pra bola, olha a bomba! Brasil! Na segunda etapa, tem mais Brasil. Jogada pela linha de fundo. Falcão recebe uma boa bola e joga com açúcar, né, como se estivesse jogando com a mão na cabeça de Serginho Chulapa, que complementa fazendo o segundo gol do Brasil, 2-0. E sabe agora no Serginho, levantou sua cabeça, Serginho! E aí, um dos gols que eu mais gosto também de assistir dessa seleção, pessoal. O terceiro gol do Brasil é uma jogada bem trabalhada desde o seu início, a roubada de bola, né, a troca de passes, a movimentação, até o passe final que vai achar ali o Júnior, né, rasgando ali como homem surpresa na área e fazendo esse terceiro gol do Brasil. Mostra o tanto que aquele time tinha qualidade técnica. Brasil 3-0. A Argentina, né, que tinha aí figuras importantes no seu elenco, né, o jovem Diego Maradona, o artilheiro Kempes aí também disputando o Mundial, né, ainda tinha o atacante Ramon Dias, que recentemente treinou clubes aqui do Brasil como Corinthians e que vai fazer o único gol da Argentina nessa partida ali, né, acaba roubando a bola e chutando ali, sem chances de defesa para Valdir Pérez. Placar final, Brasil 3, Argentina 1. Soube se aproveitar muito bem do avanço desordenado. Olha o Ramon Dias batendo! E aí, pessoal, como o Brasil e a Itália venceram os 2 jogos que tiveram contra a Argentina já estava fora do páreo e Brasil e Itália iam decidir a classificação para a semifinal. E o Brasil tinha a vantagem do empate pelo saldo de gols, né, já que ele venceu a Argentina por 3-1, enquanto a Itália venceu por apenas 2-1. Então, caso desse empate, o Brasil automaticamente ficaria na frente pelo saldo de gols. E a partida vai ser ali no estádio já extinto do Sarriá, em Barcelona, na Espanha, né, que era o antigo estádio do Espanhol de Barcelona. Infelizmente, foi o jogo conhecido como a tragédia de Sarriá. O Brasil, que algumas vezes chegou a conseguir o empate que o classificava aí para as semifinais, vai acabando sucumbindo para Paulo Rossi, que vai fazer um hat-trick nessa partida, né, fazer os 3 gols da Itália que vão levar a equipe para a semifinal. E é o Paulo Rossi que recebe um belo cruzamento, vai deslocar ali o Valdir Pérez, né, de cabeça, sem chance de defesa, 1-0 para a Itália. O cruzamento é perigoso. Gol de Paulo Rossi.
E aí vem o empate do Brasil. Após boa jogada de Zico, ele enfia uma linda bola para Sócrates, que aparece como elemento surpresa na área italiana, bate com categoria e vence Dinosov. Atenção, bateu! Gol! Brasil! E aí um gol que muitas pessoas acreditam a culpa realmente ao Toninho Cerezo, que toca a bola de forma errada. Paulo Rossi aproveita a bobeira aí, né, a pane da defesa do Brasil, avança e bate, né, na saída do goleiro Valdir Pérez, botando novamente a Itália na frente. Fugiu, bateu! Gol da Itália! E assim terminou o primeiro tempo, né, pessoal? A Itália com 2-1 que a classificava para as semifinais e o Brasil tinha que novamente voltar para a segunda etapa e tentar pelo menos um empate para ficar à frente dos italianos. E foi assim durante toda a segunda etapa, o Brasil buscando, né, sempre atacando. Tem um famoso lance ainda na primeira etapa que o Zico acaba né, fazendo a jogada e o Serginho toma a frente dele, chuta mascada a bola, perdendo um gol aí claro para o Brasil. Mas o Brasil de tanto bater ali, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, vai o Brasil conseguiu seu empate com o Falcão fazendo um belo gol da entrada da área. E quando o Brasil, né, precisava talvez segurar o resultado ou, né, tentar torcer logo a faca e fazer o terceiro, vem novamente um balde de água fria. Novamente, Paulo Rossi. Cobrança de escanteio, uma bola rebatida ali. Acho que é o Tardelli que vai chutar a bola e o Paulo Rossi, né, colocado ali onde que ele tinha que estar, né, coisas do destino, vai pegar um chute sem direção do Tardelli, desviar e fazer o terceiro gol ali da Itália. 3-2 Itália, placar final. E o gol de Paulo Rossi! Gol de... Pois é, meus amigos, infelizmente assim acabou a jornada do Brasil naquela Copa de 82. A classificação final desse grupo C ficou com a Itália em primeiro com os 4 pontos, o Brasil com 2 e a Argentina com 0. Resultado que a Itália classificou-se para a semifinal, enfrentou a Polônia na semifinal, venceu a Polônia, mas a Itália sagraria-se campeã depois de vencer a Polônia, venceria a Alemanha Ocidental na final e conquistaria aí o seu tricampeonato, né? Lembrando que o Tetra veio em 2006. E o Brasil esperaria aí mais alguns anos até conquistar o seu Tetra, que só sairia lá em 1994. Pois é, meus amigos, fim de um grande sonho. Infelizmente, o Brasil sequer chegou às semifinais daquela competição. Morreu ali na segunda fase, num grupo ali que tinha, além do próprio Brasil, como vocês viram, a Itália e a Argentina, e a tragédia do Sarriá deu ali números finais àquele grande esquadrão de 82. Mas e você? Fale o que você lembra, se você assistiu, né, na época, esse Brasil, essa Copa de 82, exprima aí a sua opinião nos comentários, fale sobre essa Copa também, mesmo que não seja do Brasil, fale das suas memórias, fale o que você acha dessa seleção de 82, quais foram os erros, eu quero ouvir você aí nos comentários, eu gosto muito de interagir com vocês nos comentários, que vocês sempre trazem opiniões bem legais também aí para acrescentar ainda mais aqui na nossa comunidade, pessoal. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva aí, ó. Vai lá. Se é inscrito, badala o sininho aí. Vamos aí ajudar a comunidade a crescer para a gente trazer aí novos vídeos e futuramente não só de seleções, viu? Vamos trazer esquadrões de grandes clubes também, trazer jogos inesquecíveis aí, detalhados, comentados minuto a minuto para você que é apaixonado por futebol. E se você acha que a seleção de 82 foi a única injustiçada, também vamos ver outras seleções. Algumas nós já falamos aqui, inclusive essa Holanda de 74 que está aqui no card. Então, se você terminou de assistir agora esse Brasil de 82, vai lá ver essa Holanda de 74, que foi outra também bem injustiçada e que acabou não levando o Mundial daquele ano. Então, eu agradeço demais a atenção de vocês, a audiência de vocês. Curtam aí esse vídeo também, compartilhem, ajudem ele a chegar em pessoas que gostem também de futebol e que vão curtir esse tipo de conteúdo. No mais, pessoal, o meu muito obrigado e a gente se vê numa próxima, pessoal. Tchau, tchau.